Olá, aluno! Tudo bem? Sou o professor Léo Matos, venho aqui gravar o meu novo curso de informática para o TJDFT, já baseado no edital. O edital tá fresquinho aí, né? Acabou de sair. E nós vamos fazer um grande curso aí focado na sua preparação e na sua aprovação, tá? Vamos tentar gabaritar essas questões de informática aí. Antes de a gente começar o nosso novo curso de informática para o TJDFT, nós vamos falar um pouco sobre os tópicos de informática do edital. Lembrando que o edital estava tão esperado, né, o edital do TJDFT, muito aguardado e realmente veio de acordo com aquilo que a gente esperava. O edital não mudou muito, né, inseriu alguns tópicos ali em direito processual, né, algumas coisas, mas não mudou muito em relação ao de 2013. E também, gente, a expectativa é muito grande em relação à quantidade de pessoas que serão chamadas nesse concurso, né? Já que serão corrigidas 1.500 para nível superior em analista judiciário, tá bom? E 1.800 redações corrigidas também para nível médio. Então, realmente será o concurso do ano e espero que você se prepare muito bem, tá bom? Então vamos lá, vamos lá. Vamos ver um pouquinho sobre o edital do TJDFT, tanto para nível superior quanto para nível médio, excluindo, claro, a parte de TI, né? O pessoal da área de TI não tem essa parte no seu edital. Mas estou falando de técnico judiciário e analista judiciário. Veja, noções de sistema operacional Windows. Vai cair apenas o Windows, viu, gente? Não vai cair Linux, isso é bom, né? Porque o Linux é um sistema bem desconhecido, né, pelo público. Então, veja, o sistema operacional Windows, o CESP veio com a velharia aqui, ó, Windows XP. Não sabemos se isso vai ser retificado no edital, tá bom? E nós temos aqui o Windows 7. Eu creio que o CESP irá cobrar o Windows 7. Então, uma atenção especial ao Windows 7. O Windows XP, quando vocês estudam o Windows XP, vocês têm muitas coisas em comum ao Windows 7. Então é melhor estudar o Windows 7, que é o que nós vamos ver aqui no nosso curso, e aproveitar aquilo que tem de importante em relação ao Windows XP, tá bom? Então, o sistema operacional Windows que vai cair é o Windows XP e o Windows 7. E nós vamos estudar o Windows 7, tá bom? Redes de computadores. O que vai cair em relação a redes de computadores? Os conceitos básicos sobre redes de computadores, os aplicativos, os programas, as ferramentas relacionadas à internet e à intranet. Veja bem, alguns alunos têm muita dúvida nesse tópico. Quando fala, gente, rede de computadores, vocês têm que estudar aquelas noções de redes de computadores, tá bom? Aquelas noções sobre topologia de rede, né, sobre os cabeamentos de rede. Não é só estudar a internet não, viu, gente? Não é só estudar conceitos relacionados à internet. Vocês têm que estudar as noções de redes, tá bom? Todas aquelas noções de redes. Nós vamos estudar isso no nosso curso muito bem. Lembrando que na última prova agora do STJ, né, caiu uma questão de redes. E era sobre topologia, então se preocupem em estudar bem aí a parte de noções de redes. Nós já vamos estudar noções de redes bem aprofundado aí e já fazendo questões bem recentes, porque o nosso curso vai ter questões, vai ter teoria, vai ter questões recentes, todas do CESP, e também nós vamos ter um simulado online, que vai ser corrigido online, e também um aulão final. Então no nosso curso vai ter a teoria, vai ter o exercício, vai ter o simulado online e ainda vai ter o quê? Um aulão final. O simulado e o aulão lá para o final do curso, mais próximo da tua prova, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar lá. Então, noções de redes de computadores, ferramentas, aplicativos, aí tem os programas de navegação, que são os navegadores, Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome. Ainda costuma cair muito mais as ferramentas do Internet Explorer. Então foquem no Internet Explorer, mas também não deixem de ver algumas ferramentas dos outros navegadores. Nós vamos ver isso no nosso curso. Programas de correio eletrônico, Microsoft Outlook e Outlook Express. Ambos programas da Microsoft. Que bom aqui que não vai cair Mozilla Thunderbird, né? Ou seja, naturalmente o CESP costuma colocar lá Mozilla Thunderbird, que é um programa de correio eletrônico da Fundação Mozilla, software livre, mas dessa vez ele não colocou no edital, então você não precisa se preocupar. Vamos voltar lá. Vamos falar também dos programas de busca
pesquisas na internet. Vocês têm que saber, gente, os critérios de busca do Google, tá? Vocês vão estudar os critérios de busca do Google. Como pesquisar com aspas, para que serve a pesquisa com aspas, como pesquisar dentro de um site, né, diretamente em um endereço de um site, não na internet toda. Então nós vamos aprender tudo isso aí. Grupos de discussão, naturalmente não cai nada sobre grupos de discussão, mas nós vamos fazer alguns comentários. Redes sociais, vocês têm que estudar um pouco sobre o Facebook, sobre o Twitter, os tipos de redes sociais e algumas observações, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, mas naturalmente não é um conceito tão cobrado. Utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos associados à internet, são os conceitos relacionados à internet. A intranet, vocês têm que saber o que é intranet, o que é extranet também, vai ter que estudar, tá bom? E todos aqueles protocolos de internet, todos aqueles conceitos, serviços, temos que estudar nessa parte do tópico 3. Ferramentas e aplicativos de navegação, de correio eletrônico, grupo de discussão e de busca na internet, repetiu, né? Principais aplicativos comerciais, como edição de texto, planilhas, geração de material escrito e multimídia. Veja bem, quando ele fala edição de texto, e aí ele coloca aqui BR Office, vocês vão ter que estudar o Writer. Quando ele coloca editor de texto e Microsoft Office, você vai ter que estudar o Word, claro. Uma vez um aluno falou, professor, por que o senhor está dando Excel na tua aula? Aí eu falei, ué, porque tem no edital. Aí ele, não tem não, professor, eu estou com o edital aqui, não tem Excel. Aí eu falei, como não tem Excel, menino? Pega aí o edital. Aí eu falei, lê aí. Aí vamos lá. Olha ele começando a ler, ó. Principais aplicativos, edição de texto, planilha. Tá vendo, professor? Não tem Excel. Ô, energúmeno. Ó, planilha. Planilha do Microsoft Office é o quê, gente? Excel. E não ia só cair Excel, não. Ia cair também o Calc, porque estava escrito aqui, ó, BR Office. Geração de material escrito em multimídia. Isso aqui nós podemos ter na prova o PowerPoint, que é um programa para gerar apresentações de slides, né, do Microsoft Office. Pode também cair o quê? O Impress do BR Office, que também é para criação de multimídias, ou seja, apresentações, vídeos, enfim. Agora, quando ele fala geração de material escrito, aí fica um pouco vago para a gente saber, né? Ou seja, material escrito, o próprio Word e o Writer criam material escrito, né? Então é meio complicado distinguir o que ele quer dizer aqui e definir também o que ele quer dizer a respeito de material escrito, tá bom? Mas nós vamos aprendendo algumas coisas aí. E o 6, conceito de organização, gerenciamento de informações, arquivos e pastas e programas. Vocês vão aprender aqui o Windows Explorer, que é nomear arquivos, copiar arquivos, selecionar arquivos. E o tópico 7, um dos mais importantes da prova, a segurança da informação, todos os seus conceitos, né, certificado digital, antivírus, firewall, as ameaças, os princípios, os procedimentos de backup, tudo isso aqui. Aí você vai falar, professor, faltou uma coisa aí, eu acho que ele não colocou cloud computing, computação na nuvem, que vem caindo sempre, né? No STJ caiu o cloud computing. Gente, não está explícito no edital cloud computing, mas pode cair? Pode. Por quê? Porque está falando conceitos, ferramentas relacionadas à internet. E a cloud computing tem a ver com internet, a computação na nuvem tem a ver com internet. Não está escrito aí, não está explícito, mas está dentro de internet implicitamente, tá bom? Então no nosso curso nós vamos abordar todos esses tópicos, vamos fazer um grande curso, curso de teoria, curso de exercício, vamos fazer o simulado e o aulão online no final do teu curso. Então com certeza nós vamos fazer aí um grande curso de informática para fazer você acertar as questões do TJDFT, tá bom? Mas vamos começar então? Vamos lá! Nós já vamos começar falando do Windows 7. Vamos lá! O Windows 7, ele é um sistema operacional. O que é um sistema operacional? A primeira coisa que vocês têm que lembrar é que o sistema operacional, ele é um programa para gerenciar os recursos do computador.
A função dele é gerenciar os recursos. Gerenciar os recursos como, professor? Assim, o meu computador, ele é constituído de hardware. Então, ele é constituído de equipamentos físicos, de componentes físicos, processador, memória, os periféricos como teclado, impressora, mas esses periféricos, esses dispositivos físicos, só funcionam se tiver um sistema operacional para gerenciar esses recursos físicos. Então o sistema é que realmente gerencia toda a parte física do computador, sendo uma plataforma para que vocês possam instalar, por exemplo, os aplicativos, que são os programas para tarefas específicas, como Word, Excel, PowerPoint, um navegador de internet. Então eu só posso ter aplicativos se no meu computador tiver um sistema operacional, uma base, uma plataforma para instalação desses aplicativos. E você, usuário, estaria aqui utilizando o computador. O computador só pode ser operado, ou seja, operacionalizado do jeito que vocês quiserem, se tiver um sistema operacional para dar suporte ao usuário a isso, tá bom? Então, quando eu falo gerência de recursos, estou falando gerência de memórias, gerências de processos, que são os programas que vocês vão executar, e gerência também de periféricos, tá bom? Periféricos de entrada e de saída. Quando eu falo que o Windows é proprietário, é porque existe um dono e esse dono faz exigências. Não é só o fato de ser um dono, de ter um dono, tá? É o fato do dono fazer exigências, faz exigências para que vocês possam usar o programa, que é o que a gente vai ver a respeito da licença do Windows. O Windows é um sistema proprietário porque existe um dono, uma empresa que faz exigências, muito mais exigências do que liberdades, e ainda nós temos que pagar para usar esse software. Ele é do tipo Payware. Payware quer dizer que ele é pago. E quem é o dono dos direitos autorais do Windows? Ó, a Microsoft Corporation. Então veja bem, características, nós já vamos tocar aqui, ó. Característica do Windows, licença EULA, ou seja, existe um contrato de licença entre o usuário, que é você, e a Microsoft, que é a empresa que detém os direitos autorais do Windows. Logo, nós estamos vendo que é um software proprietário do tipo Payware, porque você tem que pagar para usar. Então, ó, gente, o software Windows, você não pode simplesmente querer usar ele sem estar lendo o contrato de licença e concordando com as cláusulas do contrato de licença. Então, quando a gente fala que é o software proprietário, é porque o dono exige certas regras para que vocês possam usar o programa. Diferente, por exemplo, de um software livre. Um software livre, como é o caso do Linux, ele tem mais liberdades do que exigências. Então, no proprietário é o contrário, tem mais exigências do que liberdades. E essas exigências, tanto também os seus direitos, estão explícitos em um contrato que vocês assinam na hora que vocês vão instalar o software. Na hora que você vai instalar um software, não tem um quadradinho lá, li, aceita e concordo, que você marca sem nem ler. É ou não é? Então, aquele lá é o contrato de licença. E o contrato de licença da Microsoft é chamado de licença EULA, como nós vimos aqui nas características. Vamos voltar lá? Olha lá, licença EULA. O Windows, ele é um sistema operacional multitarefas. Isso quer dizer que no teu computador tem apenas um processador. Aqui está o processador. E o sistema operacional permite que sejam executadas várias tarefas ao mesmo tempo, sendo um processador só. Executar várias tarefas em um processador só. O CESP tende a falar para o candidato que multitarefas é o fato de ser utilizado no computador vários processadores processando tarefas ao mesmo tempo. É errado, gente. É um processador executando várias tarefas. Porque se fossem vários processadores, olha aí, se fossem vários processadores, cada um executaria uma tarefa e aí não seria multitarefas. Multitarefas é o fato de um processador executar várias tarefas ao mesmo tempo. E multiusuário é o fato de eu ter um servidor, vamos imaginar, um servidor centralizando todas as informações, isso aqui é um servidor. E esse servidor poder atender a vários computadores que estão conectados
ao mesmo tempo. Isso acontece em ambientes de redes. Ó. Vários computadores conectados a um servidor ao mesmo tempo, todos podem requisitar, olha aí, todos podem fazer uma requisição ao mesmo tempo a esse servidor, porque esse servidor vai estar com um sistema operacional multiusuário, porque ele vai conseguir responder a vários usuários ao mesmo tempo. Só isso, professor? Não. Multiusuário também é a ideia de que ele vai responder a vários usuários ao mesmo tempo e ainda vai saber que um usuário é diferente do outro a partir do seu UID, que seria a identificação do usuário. Cada usuário tem um UID de identificação do usuário, que é mais conhecido por vocês como login e senha, né? Cada usuário vai ter seu login e senha, mas UID quer dizer identificação do usuário. Então, o sistema Windows ele é multitarefas e multiusuário. Ele também é um sistema operacional, gente, que trabalha com sistema de arquivos FAT e NTFS. O que quer dizer isso? Veja bem. O sistema de arquivos, gente, é um conjunto de regras que define as características de um arquivo. O arquivo só pode ser salvo no teu computador, no disco, ele só pode ser alocado em disco se ele tiver com base no sistema de arquivo. Você só consegue abrir um arquivo alocado no disco se ele tiver com base no sistema de arquivo. Você só consegue colocar um pendrive na sua porta USB e dar 2 cliques nesse pendrive e ver os arquivos se o pendrive estiver com base no sistema de arquivo. Toda a formação dos arquivos, todas as características, salvaguarda, abertura, armazenamento, tem que estar com base no sistema de arquivo. O sistema de arquivo do Windows, ele passou por uma modificação, dá uma olhadinha aqui, veja bem, ele passou por uma modificação importante. Veja, no Windows 95, ele usava o FAT. Até que depois, no Windows 98, foi lançada uma nova versão do FAT. Nós tínhamos o FAT16 e depois lançaram o FAT32. No Windows XP, ocorreu uma evolução dos discos rígidos, os HDs cresceram de tamanho. E o Windows XP começou trabalhando com o FAT32. E logo depois veio a série 2 do Windows XP que começou a trabalhar com NTFS. Uma vez um aluno chegou e perguntou, professor, mas por que o sistema de arquivo tem que evoluir? Porque o sistema de arquivo ele é projetado de acordo com aquele momento. Então, por exemplo, um sistema de arquivo FAT32, ele era projetado para o tempo que o Windows XP era o sistema operacional mais usado naquele momento. Então ele gerenciava discos rígidos pequenos. Ele foi projetado para gerenciar discos rígidos pequenos. Quando surgiu discos maiores, o NTFS teve que ser lançado, pois o FAT32 se tornou obsoleto. Os arquivos cresceram de tamanho e aí teve que se criar um sistema de arquivos diferente. Mas na prova de concurso vocês têm que lembrar isso aqui. Vamos lá de novo? Veja, o FAT é antigo, o NTFS é moderno, e por isso ele apresenta mais vantagens, como por exemplo, tamanhos de arquivos maiores, discos maiores serem gerenciados. Mas isso não quer dizer que o FAT não está sendo usado mais. O FAT ainda está em uso quando se trata de sistemas de discos de menores capacidades. Por exemplo, o pendrive ainda é gerenciado por FAT. E o NTFS é mais usado em discos rígidos. Então, antigo, mas não está em desuso. No Linux, gente, que é o sistema operacional livre, o sistema de arquivos é o EXT. O CESP costuma muito colocar o sistema de arquivos do Windows como EXT, mas está errado. O sistema de arquivos do Windows é FAT e NTFS. Beleza? Veja, edições do sistema Windows. Quais são as edições que passaram o Windows? Vamos lá. Vamos primeiro pedir uma tela branca aqui. Vamos lá. Pedir uma tela branca. Vamos lá. Veja bem, edições do Windows, gente. Edições do Windows 7. Nós temos a edição Starter. Nós temos a edição Home, Basic. E nós temos a edição Home Premium.
Home Premium. Edição também Professional. E a edição Ultimate. Veja bem, a Microsoft, ela não é boba, né? Ela criou edições do Windows 7 para atender variados tipos de públicos. Ou seja, se você tem condição de pagar mais, é melhor você pegar uma edição top, uma edição que tenha mais recursos, mas só que essa edição vai ser mais cara. Se você não tem condição de pagar muito, você vai pegar uma edição mais barata, mas ela não tem tantos recursos, entende? Então a Microsoft, ela criou edições de acordo com o público, a sua posição financeira e de acordo também com o que você precisa. Para que você precisa do sistema operacional no computador? É para fazer ele funcionar? Só para fazer ele funcionar? Então tem uma edição mais básica. Agora, você quer uma edição que tenha tudo? Então você tem uma edição mais top. Então vamos lá, vamos analisar essas edições. Veja, essas edições aqui, ó, Starter e Home Basic, elas são edições que já vêm no Windows. Já vem no Micro. Já vem no PC, no computador. Isso já vem de fábrica instalado, já por um fabricante qualquer. Por exemplo, nós temos um fabricante chamado de Dell. O Dell já contrata a Microsoft para ter um sistema operacional que já vem no PC, já vem de fábrica, não precisa instalar. O Starter, ele foi usado muito em netbooks, foi uma versão que a Microsoft criou para netbooks. Então, ele era mais usado naqueles computadores netbooks, que não tem drive de CD-ROM, enfim. E o Home Basic é mais para computadores desktop mesmo, notebook, né, o Home Basic. Mas eles já vêm no próprio computador instalado, tá bom? Eles já vêm no próprio computador instalado. De fábrica. O Home Premium é uma edição que você pode adquirir se você for, por exemplo, numa loja e quiser comprar a licença do Windows. Então essa aqui é uma licença básica do Windows, mas essa aqui já pode ser adquirida, por exemplo, na loja. O Starter e o Home Basic, eles já vêm de fábrica, então você não adquire essas licenças em uma loja de informática. A Home Premium é a edição básica do Windows. A edição Professional é uma edição intermediária do Windows. Muitas ferramentas que são usadas para empresa, por exemplo, isso aqui é muito indicado para empresas, porque tem várias ferramentas para empresa, como por exemplo uma ferramenta incrível de backup. E a Ultimate, que é a edição top da Intel, ou seja, da Microsoft. É a edição top da Microsoft, possui todas as ferramentas que vocês podem imaginar. Possui todas as ferramentas. Todas as ferramentas. Beleza? E nós vamos falando do decorrer do nosso curso, as ferramentas que a Ultimate, por exemplo, tem e as outras não tem. Então, essas são as edições, ó. Tabajara, Starter, Home Basic, Premium. Professional, intermediária, mais voltado para empresas. Ultimate possui todas as ferramentas. Se você é um usuário que quer todas as ferramentas do Windows, você tem que adquirir a edição Ultimate, porém ela é mais cara, tá bom? Então falamos das edições do Windows. Vamos aqui para a última característica. Suporte a monitor touchscreen. O que é um monitor touchscreen, gente? É um monitor de tela sensível ao toque. Ou seja, você aperta na tela para inserir o comando e ele já mostra o resultado do comando na tela. Não é isso? Isso é um monitor touchscreen. Hoje isso não é novidade, né? Todo mundo aí já viu um monitor touchscreen nos bancos, né? Nos caixas eletrônicos de bancos, notebooks estão sendo vendidos aí com touchscreen. Então, ninguém mais, vamos dizer assim, não é mais um absurdo para ninguém. Todo mundo já conhece o monitor touchscreen. O Windows só veio dar suporte a monitor touchscreen a partir da versão 7. Na versão do Windows Vista, o Windows não tinha suporte a monitor touchscreen. Vale destacar o quê? Que se você tivesse o Windows Vista e tivesse um monitor touchscreen, não ia funcionar a tela dele ao toque. Ia funcionar só para ver, como um monitor normal. Então, a partir do Windows 7, você tem suporte a monitor touchscreen, tá bom? Nós já temos a versão do Windows 8, né? Que já está, inclusive, saindo a versão do Windows 10 também. Já tá no mercado as edições aí do Windows 10.
Porém, a sua prova te pede o Windows 7, por isso a gente está fazendo comentários do Windows 7. Mas, por exemplo, o Windows 8, ele já veio com suporte à tecnologia tablet. Hoje nós encontramos tablets no mercado com Windows 8. O Windows 7, gente, na prova de vocês não tem suporte a tablet, tá bom? Suporte a monitor touchscreen. Então acabamos aqui as características do Windows. Espero vocês no próximo vídeo para a gente começar a falar das ferramentas e conceitos relacionados ao Windows. Abraço para vocês e até o próximo vídeo.